Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Web Rádio Fraterno. Para o seu desenvolvimento, palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Bora que bora! Isso mesmo, minha gente! Que voz é essa? Estou com um pitoco de pão e de biscoito na minha boca! Vamos iniciando nossa noite com muita alegria nessa salve, salve, nação cuscuzeira. Nada melhor a gente iniciar como? Com uma boa prece, enquanto eu vou terminar de comer meu pitoco de pão e o biscoito. Alô, alô! Ela que esteve comigo nas trincheiras em várias encarnações. Françoise Marie, bora de pressa para eu terminar de comer isso aqui. Eita, Paloma, vamos iniciar nossa noite fazendo a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre da Luz, harmoniza o ambiente, envolve o nosso palestrante da noite de hoje, que ele seja envolvido em muita luz, em muita paz, em muita tranquilidade, para que ele possa, os benfeitores do Lar dos Humildes, que assistem a esse momento, possam envolvê-lo. Que a nossa noite seja de estudo com esse tema, que muito nos ajuda a compreendermos a doutrina espírita e saber da relação de céu e inferno. Que a noite de hoje possa produzir em nossas mentes, em nossos corações, o resultado de tantas informações que são passadas pelo Mestre de Lyon. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Agora minha voz voltou ao normal. A pobre da Fran foi desligar o áudio, acabou caindo, saindo. Mas vamos de música. DJ JP, solta o som. É música boa que você quer. Aqui toca. Web Rádio Fraterno. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso
Estamos aqui nessa noite abençoada e com muita alegria com essa nação cuscuzeira que faz o cuscuz acontecer. Estamos todos sintonizados neste 21 de novembro. Próxima semana já termina o mês. Já chega o Natal, cumpre o Panetone. Então, vamos iniciar nossa noite recebendo nosso convidado especial. Ele que é meu colega de EAD, que escuta minhas piadas, uma pior do que a outra durante a aula, que minha imunidade baixa se eu não fizer nenhuma piada sem nexo. Ele que é mais conhecido como a Noite de Paris e querido por muitas crianças da evangelização. Nosso querido Jean, que vai apresentar um tema que muita gente já fez intercâmbio entre o céu e o inferno. É verdade, Jean, que tem gente que vai 30 vezes para o inferno para passar férias? Boa noite, meu povo, tudo bom? Eu senti um tom meio que pessoal nessa pergunta aí. Não sei se Eu passei férias lá já. Gente que dizia o meu nome, né? Não sei se foi isso. Mas a justiça tá aí pra gente buscar, né? Depois, viu? Depois que terminar o programa. Agora eu tava me tocando que, gente, eu convivo com a Paloma, assim, pessoalmente, sabe? Fisicamente, e eu ainda não pedi o autógrafo dela. Como é que pode isso, né? Tenho que pedir, viu? Na próxima aula de AD, eu vou levar a minha cadernetazinha de autógrafos, que o teu vai ser o primeiro para tu autografar. Mas então, eu acho essa temática assim, muito massa e ela está diretamente relacionada, gente, com a obra básica da doutrina espírita, que é o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É importante a gente lembrar o nome inteiro das obras básicas, tá? Porque muitas vezes a gente fala só, né, a Gênese ou o Céu e Inferno, mas não se toca do nome inteiro. E eu escolhi essa temática mais especificamente porque justamente o céu e o inferno foram, assim, temas e pensamentos muito constantes meus durante a minha infância e a minha adolescência. Assim, sem querer dizer, mas principalmente o inferno, né? Porque era o que eu tinha mais medo. Então, eu sabia que tinha um céu, mas o inferno me causava, assim, um medo gigantesco. E quando eu pensava no demônio, eu pensava... E aí, me perdoe por dizer o nome, porque às vezes a gente fala o nome, né? Assim, do coisa ruim, né? Daquele que não deve ser nomeado. E as pessoas se doem, as pessoas se sentem, né? Mas eu tinha muito medo do diabo, né? De Satanás. E quando alguém dizia essa palavra, eu me benzia, ficava assim, arrepiado. Quando a doutrina espírita surgiu na minha vida, que eu li o livro dos Espíritos, né? Que foi tocado nesse assunto sobre demônios, sobre anjos e tudo. Aí aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu achei até engraçado, porque eu acreditava tanto, sabe, em anjo e em demônio, nessa dualidade, nessa luta constante entre o bem e o mal. Mas quando eu li o livro dos Espíritos, essa ideia de que nós podemos ser esses anjos, do mesmo modo que nós podemos ser esses demônios, a depender de como a gente se comporta na encarnação ou na erraticidade. Isso fez muito sentido para mim, porque, olha só, às vezes a gente olha para o lado e vê alguém fazendo uma boa ação, a gente classifica de anjo. Nossa, a Françoise é um anjo, né? Nossa, a Isabel é um anjo, meu Deus, que pessoa maravilhosa. E às vezes a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, às vezes falando mal do outro, pensando mal do outro, e diz, nossa, mas essa fulana ou esse fulano, meu Deus do céu. Isso aí tá mais para demônio, para diabo, né? A Isabel falou aqui o termo anjo caído, é verdade. Mas, meus queridos, nós que estamos conhecendo a doutrina espírita, precisamos atualizar nossas definições de céu e inferno. E para começar essa atualização, aí meninas, vocês vão me avisando aqui sobre o tempo, para começar a atualização sobre céu e inferno, temos que atualizar as definições sobre Deus e diabo. Isso é importantíssimo e imprescindível. A primeira coisa é, Deus existe para nós espíritas? Absolutamente. E se a gente for analisar a fundo, talvez o nosso modo de crer em Deus não seja tão diferente de outros credos religiosos. É diferente em alguns pontos, mas é parecido em outros. Mas agora vem a informação e a pergunta possivelmente mais chocante. Para nós espíritas, o diabo existe? Existe ou não existe? Para nós espíritas, o diabo não existe. Nós não acreditamos no diabo, não acreditamos em demônios. E não adianta você vir com história de dizer que isso é um truque, na verdade, do diabo para tirar a nossa crença nele e aí que ele se torna mais poderoso porque ele age na surdina e ttt, tá. Não, não. Para nós, o diabo não existe porque a ideia de diabo não faz sentido.
Um ser que rivaliza diretamente com Deus, um ser que consegue levar, né, consegue influenciar todas as criaturas para o mal, um ser que foi criado pelas mãos divinas, já dito perfeito, era um arcanjo daqueles mais poderosos, e que depois caiu, porque passou a ter sentimentos e pensamentos e crenças e vontades bastante humanas. E que desde esse tempo, que a gente não sabe precisar muito bem como foi, ou quando foi, tem se mantido no mesmo caminho do mal, sem se melhorar. Olha que coisa sem sentido. Como é que pode um ser angélico cair para a linha do mal e depois ficar quase que eternamente no mal, sem se melhorar? Pensa comigo, faz sentido isso para você? Possivelmente não faz. Mas sabe qual é o problema? É que não faz sentido para o nosso eu de agora. Ou talvez, até se a gente for generoso, não faz sentido para o nosso eu de uma encarnação atrás e na encarnação de agora. Mas fez sentido para nós durante milênios. A ideia de um ser inteiramente devotado ao mal, sem qualquer possibilidade de melhoria, como é o diabo, como é Satanás, fez muito sentido para nós e pautou muitos comportamentos de inúmeras encarnações. Muitas ideias daquilo que é certo e do que é errado. Muitas amarras que nós colocamos em nós, naquilo que nós sentíamos, que pensávamos, tem um fundamento nessa crença do diabo. Eu não posso pensar isso porque isso é coisa do diabo. Eu não posso fazer isso porque isso é coisa do cão. Ave Maria do céu. E aí a gente foi se prendendo, se restringindo. Às vezes era uma restrição que fazia sentido, que nos ajudou a melhorar. Mas na maioria das vezes eram restrições que nos impediam de crescer. Porque nos impediam de nos conhecer e de vivenciar aquilo que nós realmente somos. Não é isso? Agora, saindo um pouco desse assunto de Satanás, vamos para o assunto Deus. Falei que a doutrina espírita crê em Deus, mas a modo que nós cremos em Deus tem uma diferença chave em relação aos outros credos religiosos. Parece em alguns pontos, mas diferencia muito em outros. E o principal ponto, na minha concepção, a gente vai encontrar na obra A Gênese, quando Kardec fala sobre a providência. Depois você procura lá, tá no comecinho do livro. Porque os espíritos vão nos dizer, isso no livro dos espíritos, que nós ainda não temos determinado sentido que nos permita compreender Deus, como ele pode ser compreendido. Mas Kardec, que não deixava nada quieto, ele ficava imaginando, pensando como é que poderia ser Deus e que ideia de divindade se encaixaria melhor naquilo que o Espiritismo pregava, naquilo que o Espiritismo nos dava a conhecer como estrutura universal. Ele, então, para nos ajudar a entender o que era Deus para os espíritos, começa a pensar no conceito de fluido cósmico. Olha só, fluido cósmico, aquela matéria elementar que permeia todo o universo, de modo que nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Do mesmo jeito que o espírito utiliza esse fluido cósmico para enviar seu pensamento e seus sentimentos através do fluido, chegando a outro ser, Kardec teorizou que Deus também utilizava esse fluido. Criou o fluido e utilizava ele como veículo do pensamento divino, de modo que o pensamento divino envolvia toda a criação. O que é que nós sabemos da criação? Hoje, sabemos que existem estrelas e galáxias bilhões de anos-luz distantes de onde nós estamos. Trilhões de estrelas, bilhões de galáxias conhecidas. Essa é a criação que nós sabemos até hoje. E o pensamento divino para Kardec envolvia tudo isso. A gente costuma dizer que é como peixes mergulhados no oceano, mas ainda é mais profundo. Porque para Kardec a divindade não somente nos circunda, como a água circunda os peixes, mas ele nos atravessa. Ele nos transpõe, de modo que tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, cutuca Deus. Isso é interessante da gente pensar. Por isso que se diz que não há um só pensamento, um sentimento, um ato que Deus não saiba. Ora, ele está com a gente o tempo todo. Nós mergulhamos em Deus e ele nos transpassa. Sabe tudo aquilo, até o que nós ainda não sondamos. Então, a partir dessas ideias do que são Deus e o que é o diabo, nós podemos começar a pensar o que é céu e o que é inferno. Será que um ser desse, tão poderoso, tão perfeito, com todas as qualidades que Kardec e os espíritos superiores nos ajudaram a entender, seria capaz de criar alguém completamente devotado ao mal?
Absolutamente não. Será que um ser desse, em toda a sua perfeição, seria capaz de criar um lugar ou deixar que um lugar fosse criado em que os seus próprios filhos, suas próprias criações, vivessem consumidas numa danação eterna, como é pensado o inferno? Gente, não faz sentido. Como poderia? Porque se Deus nos criou, alguns de nós deram certo, foram para aquele dito paraíso, outros não deram, foram para o inferno. Isso quer dizer que Deus falhou. Isso quer dizer que ele falhou na nossa criação, ou na criação de alguns. Porque se alguns conseguem cometer faltas irremediáveis, sem chance de salvação, Deus falhou. Falhou na sua criação. Teve algum material aí que ele misturou errado. Por que uns deram certo e outros não deram? Parece eu cozinhando aqui em casa. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, mas é porque eu sou imperfeito. Deus não é imperfeito, meu povo. Nada que ele faz, ele não dá ponto sem nó, né? O pessoal diz assim. Tudo que Deus faz tem um sentido maior, que nós só ainda não compreendíamos. Hoje nós compreendemos que mesmo aqueles seres mais errados, que na nossa própria concepção possam parecer demônios, ainda aqueles maiores criminosos que nós possamos pensar, até esses, não estão condenados a uma danação eterna no inferno. Não estão condenados à eternidade de sofrimento sem qualquer chance de remissão. Pelo contrário, é desses que Deus mais se ocupa, para que eles possam fazer jus e dar testemunho da grandiosidade divina. Sabe qual é a grandiosidade divina? A grandiosidade divina é como Lavoisier conseguiu compreender de algum modo. No universo nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Tudo no universo se transforma, menos Deus, porque ele já é perfeito. Mas a criação está em constante transformação, em constante mudança, em constante aprimoramento. Agora, se você só crê que nós temos uma vida, aí fica difícil, né? Porque uma vida a gente não consegue melhorar tudo. Mas quando nós pensamos na perspectiva da reencarnação, aí sim, aí as coisas começam a fazer mais sentido. Aí Allan Kardec, lá na obra O Céu e o Inferno, vai nos ajudar a compreender que todo o universo pode ser o céu. Do mesmo modo que todo o universo pode ser um inferno. Sabe quem é que vai ditar isso? Os próprios espíritos. O espaço que cada espírito ocupa pode ser o céu se a sua consciência estiver tranquila e se ele estiver vivendo de acordo com as leis divinas. Aí Allan Kardec vai dizer que o mundo espiritual por si só, quando é compreendido por esses espíritos e respeitado, já reserva grandes alegrias que somente eles, merecedores que são pelo esforço que fizeram, conseguem perceber. Mas nós outros espíritos, com o sentimento de culpa, com o sentimento dos erros, o peso dos erros cometidos, nos oprimindo, nos dão uma ideia de danação eterna. Aí não interessa onde você esteja, seja aqui na Terra, seja em outro orbe, seja na Via Láctea, seja na galáxia de Andrômeda, meu amigo, não interessa. Se você foi contra as leis divinas, a sua consciência não lhe deixará em paz. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec traz o testemunho de muitos espíritos infelizes, eles são categóricos. A impressão que eu tenho é que esse sofrimento é para sempre. E aí, se você perguntar para eles, mas você acha que você está onde? Que eu estou no inferno. Porque é uma dor que queima. A dor da consciência para o espírito, que não tem a carne para abafar, é uma dor que dilacera. Porque no mundo espiritual, ele tem mais consciência ainda dos erros que cometeu. Então, dá a impressão que é aquele choro e ranger de dentes que Jesus falou, né? Dá a impressão que é a danação do inferno, porque não há nada que possa aplacar essa dor. Ou assim eles acreditam. Um segundo, olha só, né? Esses dias eu senti uma dor nas costas. Gente, não tinha... A única posição que adiantava para melhorar a dor nas costas era se eu me deitasse no chão, assim, frio. Melhorava. Não fosse isso, nada melhorava. Melhorou agora com o anti-inflamatório. Mas imagina assim, eu pensando na perspectiva, né? Minha Nossa Senhora, quando eu estava assim, essa dor era tão bom, agora que está doendo, parece uma eternidade. Dor nas costas, meu querido, você que já sentiu dor, você sabe.
Um dia com dor nas costas, um dia com dor, ou dor de dente, seja lá qual dor for, é terrível. Parece que o tempo se alonga mais e mais e mais e mais. Aí a gente lembra daquela parábola de Jesus, né? De Lázaro e do mal rico. O mal rico, quando desencarna, vê Lázaro no seio de Abraão, próximo a Abraão. Ele consegue ver do lugar que ele está, né? Do lugar de lacerante, de queimação, né? O lugar de dor que ele estava, que era a culpa, era a consciência pesada. Ele vê lá Lázaro, que tinha sofrido enquanto estava encarnado. E diz assim, olha, pelo menos molha o teu dedo aí na água e pinga aqui na minha boca, porque uma gota de água para mim vai adiantar. E aí Abraão não permite que Lázaro faça isso. A gente pensa, nossa, que Abraão malvado, né? Se você não conhece essa parábola, meus queridos, busquem depois. Parábola de Lázaro e do mal rico. Porque, de acordo com as leis que os espíritos nos ajudaram a entender, Allan Kardec pontua muito disso lá no Código Penal da Vida Futura. Nós começamos a entender que as dores de consciência, ou os infernos individuais, só podem ser verdadeiramente aplacados, primeiro, mediante o arrependimento, e depois, mediante a reparação. Antes que o espírito repare o mal que ele fez, permanecerá ele sempre em dor, sempre em pressão, sempre em uma ansiedade quase que indefinível, mas que na verdade é a ansiedade de se realinhar com as leis divinas. E aí, uma vez que ele se realinha, minha Nossa Senhora, aí é o paraíso, não importa onde ele esteja. Eu acho bonito nas descrições dos livros, nós vamos encontrar, por exemplo, em Obreiros da Vida Eterna, que é um livro da obra A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. André Luiz foi visitar determinadas regiões próximas à crosta terrestre. Aquelas regiões conhecidas por nós como ubralinas. Ali sim há espíritos vivenciando o inferno individual. E aí ele, às vezes, narra assim, a massa de pessoas que estão lá com sentimento de culpa, com dor, às vezes um oprimindo o outro, todos sofredores, mas um oprimindo o outro. Aí ele narra, olha, aí vem uma luz. Eu vi como se fosse uma estrela cadente passando entre esses sofredores. Vale, o que é isso? É uma estrela mesmo? Não, não é uma estrela não. É um espírito benfeitor, que, sentindo dó, piedade daqueles irmãos que estão ali, passa por eles como se fosse uma estrela de esperança, lembrando para eles que não importa o tamanho da escuridão, há sempre uma luz que a gente pode se apegar. Meus queridos, essa foi a realidade que muitos nós viemos, de onde nós saímos. Essa realidade de trevas, de dores imensas, de culpas absolutamente tamanhas que nos esmagavam a consciência. E muitos de nós, quando reencarnamos, ainda trouxemos essa ideia desse inferno individual. Graças a Deus que Deus nos deu a conhecer a doutrina espírita, para que pudesse nos consolar nessas dores. Nós costumamos pensar que a doutrina espírita é consolador prometido, só porque nos dá a entender que quando alguém amado morre, permanece vivo na espiritualidade. Isso é um dos pontos do consolador prometido. Mas, na minha percepção, sabe qual é o maior? Sabe qual é o mais incrível ponto de consolo da doutrina espírita? É quando ela nos diz que, independente das cargas de erros que nós cometemos, independente das culpas, independente dos deslizes, você ainda tem jeito. Eu falo você como se eu também, né, não estivesse no meio, né? Nós ainda temos jeito. Tem algo mais incrível do que isso, gente? Tem algo mais incrível do que saber que você não está condenado a um inferno para sempre, apesar do crime que você possa ter cometido? Existe algo mais consolador do que você se perceber alguém capaz de se melhorar pelo seu próprio esforço? Só depende de você, só depende de mim, para eu me melhorar? Não, esse é o maior ponto de consolo. Porque uma vez que nós tenhamos acendido alguma luz em nós, aí nós vamos estar aptos a auxiliar aqueles que nós amamos, estejam eles na pátria espiritual ou estejam eles aqui ainda encarnados. Isso para mim é muito incrível. Agora, também não pensemos que uma vez que a gente se melhore,
nós estaremos fadados a um céu de cânticos e de louvores e de deitar na grama, vendo um determinado pôr do sol. Não, 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 não. Não é isso que a doutrina também diz para nós, não. Sabe o que ela fala sobre o céu dos espíritos superiores? Que o céu dos espíritos superiores é seguir a lei divina. E a lei divina tem muitos pontos, né? Mas o que foi que Jesus nos ensinou sobre essa lei? Jesus nos disse que era possível resumir toda a lei e os profetas em 2 pontos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Um pouco depois, ele faz uma espécie de atualização nesse ponto de amar ao próximo. Porque quando eu coloco assim, amar ao próximo como eu amo, o amor do Jean é limitado ainda, porque eu ainda sou um ser em desenvolvimento. Aí ele faz uma atualização dizendo assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que coisa interessante. Aí ele se coloca como ponto que nós devemos buscar, né? Aí é de fato aquele amor incondicional que os espíritos são capazes de oferecer. Pensando assim, a lei divina será sempre uma lei de progresso, uma lei de ação. Basta a gente lembrar também sobre Jesus, que ele era o Verbo de Deus. Verbo não só no sentido de fala, de palavra, porque trazia a palavra divina, mas verbo também porque agia segundo a lei divina. Quando nós ouvimos os relatos dos espíritos superiores, jamais encontraremos nenhum que diga que determinado espiritual B estava descansando em uma esfera espiritual superior. Eu nunca li nenhuma obra sobre isso, absolutamente. Ah, não, porque ele foi tirar férias, né? Foi tirar férias lá em Sírios, não sei aonde, e aí é um espírito de luz, rapaz, mas estava descansando. Não, não. Eles estão sempre ativos. Nós encontramos relatos assim dos espíritos felizes na obra O Céu e o Inferno. Você precisa ler. Tem que buscar porque essa obra é incrível. Mas a felicidade desses espíritos é a ação constante no bem. Talvez alguns de nós que estejamos agora aqui juntos, nós já conheçamos um pouco disso. Vai dizer que você nunca sentiu a alegria de servir a alguém, a alegria de auxiliar uma pessoa em necessidade, a alegria de oferecer algo seu para o outro. E olha, o mais incrível também disso é que quando os espíritos não falam desse ato de oferecer, eles nos pedem que a gente priorize sempre aquela dita caridade moral. A caridade moral, aquilo que o espírito tira de si mesmo para doar ao outro, não é assim? Que lhe mantém em ação constante. Certa vez eu ouvindo determinada filósofa professora muito conhecida nas redes sociais e que eu gosto muito de ouvir, não é espírita, mas ela me deu a entender essa lógica do que é você dar sem que você perca alguma coisa. Porque, gente, eu ainda sou muito materialista, então para mim é muito assim, tudo aquilo que eu dou eu vou perder. Se eu der amor pro outro, eu vou perder o amor, eu vou perder o amor que tem em mim, sabe? Se eu doar algo, aí eu não recebo de volta, aí para mim não fecha a conta, é difícil essa conta fechar. Mas ela contou certa história uma vez, e aí eu vou finalizar com essa história aqui, tá bom, Fran? Depois eu passo para vocês. Ela disse que certa vez Siddhartha Gautama ia fazer uma preleção para algumas pessoas. Marcou Siddhartha Gautama, aquele Buda, né, um dos mais conhecidos, ou o mais conhecido, marcou a preleção para o período da noite. Todo mundo se preparou com as suas lamparinas para ir assistir essa preleção. Mas o tempo naquela região que ele estava ali habitando no momento, era um tempo que mudava com muita constância, de modo que não parecia que ia chover, mas quando todo mundo se reuniu, choveu. Dentre aquelas pessoas que estavam lá com as suas tochas e as suas lamparinas, havia uma senhora muito simples, que não tinha muitas posses e levou somente uma pequena lamparina, muito pequena e muito simples. Quando choveu, as tochas se apagaram. As lamparinas maiores também não suportaram a força da água e do vento. E aí ficou aquela escuridão, né? Siddhartha Gautama, o Buda, tentando ajudar todos, tentando trazer uma palavra de consolo, mas no desespero da escuridão ninguém compreendia. Até que, no pequeno ponto, se viu uma mínima luz emanando. Pois era a lamparina da senhora. Como era uma lamparina pequena, ela conseguiu esconder a lamparina no seu próprio corpo. Assim a chuva não apagou, nem o vento chegou até a pequena chama. E aí é que vem o mais incrível. É dito na história que com aquela pequena chama,
a mulher auxiliou a acender todas as outras lamparinas e tochas. E pasmem, mesmo depois de ter reacendido todas, a chama dela não ficou nem 1 milímetro menor. Porque assim é a natureza do fogo. Não importa o quanto você compartilhe, ele permanece queimando do mesmo jeito. Permanece do mesmo tamanho, né? Permanece da mesma forma, ele não perde nada. E quando os espíritos narram para nós sobre a natureza, por exemplo, do amor no nosso coração, eles fazem essa comparação com fogo. Eles dizem que é uma chama que brilha no coração dos espíritos e que precisa ser utilizada, porque nós não temos nada a perder. Meus queridos e minhas queridas, passa agora a palavra para as meninas aí. Fiquem à vontade no que a gente puder auxiliar ou esclarecer. Estamos aqui. Excelente, Jean. Show de boleta. Bora pro intervalo pra gente voltar depois do break com aquele Pinga Fuego. Alô, alô, João Pedro DJ. Alô, solta o som aí. A diferença está na sintonia. Web Rádio Fraterno. Aqui toca mais música. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação.
Estamos de volta, isso mesmo, com esse lindo break de intervalo. E nada melhor a gente iniciar o nosso segundo bloco com o quê? Com o pinga-fogo no cuscuz. Ela já está de prontidão. Nossa Françoise Marie, parlez-vous, Françoise Marie? Que Jean écoute toi. Que maravilha, o teu francês é brilhante, Paloma. Não parlar français, mon amour, né? E, Jean, é bem interessante a gente, esse tema, eu acho ele é muito instigante. A gente vai, assim, só fazer um adendo, né, no caso. Nós vamos ver que lá no século XIII, no iníciozinho, assim, que a igreja já estava se formulando, nós tivemos uma obra-prima, que é a Divina Comédia, de Dante de Alighieri, que vem trazer para a gente um manancial de conhecimentos, né? Que ele, no caso, ele se transpunha a determinados locais, ele possivelmente era um médium, e que se ele se deslocava e narrava todos os acontecimentos e colocou no livro, e que muito inspirou muitos poetas, muitos padres, muitos da época, inclusive São Tomás de Aquino, que vai utilizar a obra de Dante Alighieri para interpretar um pouquinho do que seja o inferno, né? Dimensionar um pouco do que é esse lugar de sofrimento e dor. Como tu muito bem colocou, a doutrina espírita ela não acredita nisso. Ela acredita que o inferno ele está dentro de si mesmo, né? Para que maior inferno do que você deitar no travesseiro à noite e não ter consciência de que você tem a mente limpa, que você ficam como se fossem alfinetando a sua cabeça, as suas ideias. Então, você deitar tranquilamente é uma coisa de louco. Ultimamente, é só para alguns, né? A gente deitar com a cabeça no travesseiro e ser tranquilo. E aí eu te pergunto, o que a doutrina espírita nos posiciona, já que você já descortinou essa ideia de inferno que não existe, mas que existem espíritos, sim, de uma escola, vamos dizer, que ainda não adquiriram conhecimento, já que o mal não existe, né? Existe o desconhecer do bem. Eu te pergunto, e para nós, será que existe céu? Será que existe um lugar onde os anjos tocam as harpas? São todos assim, como na Idade Média era retratado? Será que existe esse lugar de paz e de não sofrimento, onde todo mundo só toca harpas, só canta, só tem uma... Canto para nós? Não, no canto não. Falou, tu canta para nós não, né? Porque não sabe o que tá pedindo, não. Olha que interessante, né, Fran? Lá na Gênese, no primeiro capítulo logo, Caráter da Revelação Espírita, Allan Kardec vai falar para a gente sobre a importância do desenvolvimento científico da humanidade, para que as nossas ideias de céu e inferno pudessem ser atualizadas, e a nossa ideia de compreensão também daquilo que a doutrina traz para a gente. Ele vai dizer, por exemplo, que foi muito importante a geologia para nós, porque com a geologia nós entendemos... Ah, você não está me ouvindo? Certo. Tá ouvindo agora? Tá bom, perdão, pessoal. Foi muito importante a geologia para nós, porque olha só, com a geologia nós aprendemos que não é embaixo de nossos pés que se encontra isso que nós acreditávamos ser o inferno. Do mesmo modo, a astronomia foi muito importante para nós, porque com a astronomia nós aprendemos que nesse céu azul, depois dele, não fica esse lugar onde os anjos estão tocando harpas e adorando o Criador. Depois desse céu aqui que nós vemos, que é só a camada de ozônio refletindo a luz solar de algum modo, nós temos aí as estrelas e as galáxias, né? Então, o que a doutrina espírita nos diz é que os espíritos se reúnem por afinidade. Isso é importante, porque se eles se reúnem por afinidade, nós podemos pensar que espíritos puros também se reúnem por afinidades e estão em algum lugar. E se cada um desses espíritos carrega em si mesmo um céu particular, que na doutrina espírita nós entendemos como uma consciência reta e tranquila, como uma fiel observância às leis divinas, então eu devo imaginar que você está próximo ao lugar que esses espíritos estejam habitando, deve ser maravilhoso. Imagina o que era você estar próximo a Jesus.
Imagina o que é você sentir o consolo da presença do nosso Mestre, das vibrações que ele emanava e que o nosso espírito recebia, da segurança que ele emitia para nós, devia ser incrível, né? Então, a impressão e a sensação que nós temos dessas histórias antigas, eu acredito que seja real. Mas nós não podemos imaginar um lugar único e específico em que haja aqueles anjinhos de asas tocando harpa, absolutamente inertes e absolutamente entregues a só a prática musical. Isso não existe. O que existe são espíritos habitando diversos pontos do universo. Se eles carregam em si ainda dores, ainda uma consciência que não está correta, nós podemos perceber algum inferno. Mas se já carregam a consciência tranquila, nós podemos perceber algum céu. Quanto mais nós avançamos na escala espiritual, mais nós vamos percebendo das delícias e das grandiosidades da obra divina. Mas nós sentimos isso aonde nós estivermos. Sabe por quê? E aí, para a gente desfazer essa ideia de céu como lugar único, porque em qualquer ponto que a gente tiver, se nós já estivermos evoluídos, nós estaremos integrados com Deus, porque Deus está no universo inteiro. Então não interessa, meus amigos, onde a gente esteja, se a nossa consciência estiver tranquila e nós buscarmos, estamos integrados com o Pai. E estar integrado com o Pai, aí sim eu acredito que é o verdadeiro céu. Quanto mais a gente se integra com Ele, mais a gente encontra esse céu. Espero ter respondido. Com certeza, Jean. É contigo, Isabel. A Fran passando a bola, né? Boa noite a todos e a todas. Eu acho sempre esse tema muito interessante, sabe, Jean? Porque as pessoas acabam iniciando dentro da doutrina espírita. Ouve falar do livro dos Espíritos, alguns estudam, mas a maioria ouve falar. Ouvem falar do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns fazem o Evangelho no Lar. Mas aí quando chega lá nos últimos livros, o Céu e o Inferno e o livro A Gênesis, são verdadeiros desconhecidos para a maioria. E aí eu achei interessante quando você trouxe esse tema, porque vai nos trazer esse convite à leitura, né? E aí eu queria lhe perguntar uma coisa, o que muitas pessoas falam, é orar por aqueles que desencarnaram. Ajuda, existe essa história de purgatório, de limbo, existe essa ideia de que os bebês, né, as criancinhas em tenridade vão para o limbo porque não foram batizados, e tem batismo no Espiritismo? Então, Isabel, eu tô querendo um seminário, né? Assim, vocês vão me dizendo o tempo, tá? Eu vou falando aqui, né? Mas, olha, eu não estou tão atualizado quanto as definições da Igreja Católica, mas o que eu vi recentemente é que o limbo foi desfeito, né? Ele não existe mais. Aí vocês vão me corrigir. O limbo já não tem mais o limbo. Mas Isso. tem o purgatório, né? Sim. Allan Kardec, a Isabel com certeza muito bem letrada aí no Espiritismo, né? Já falou sabendo. Mas Allan Kardec comenta muito sobre céu e inferno na obra O Céu e o Inferno, claro, mas também fala do purgatório. E o mais incrível é que, para Kardec, talvez a ideia de purgatório seja mais próxima da realidade. Porque é exatamente a ideia de que os espíritos que desencarnam em sofrimento estão purgando, né? Estão expiando as suas faltas. E quando terminarem de expiar as faltas, aí eles serão direcionados, na crença de alguns outros credos religiosos, ou para o céu ou para o inferno. Mas para nós que somos espíritas, uma vez que a expiação finaliza, o espírito entra em contato com a sua natureza superior, ele evolui, ele cresce e se integra mais ainda com a divindade. Ou seja, de modo geral, nós podemos dizer que ele encontra algo mais do céu interior, do reino de Deus que está dentro dele mesmo. O que nós não podemos aceitar é que, para sair desse estado de purgatório, né, de expiação e de reparação, o espírito simplesmente necessite de orações. Porque é o que as pessoas acreditavam antigamente, tanto que isso gerou todo um comércio. Dava-se dinheiro, fazia-se missas, compravam-se orações, né, das pessoas de determinada religião para livrar tal ou tal espírito do inferno, mas isso não funciona. A oração é útil, ajuda. Todos os espíritos que Kardec traz aqui na obra O Céu e o Inferno, espíritos infelizes, espíritos suicidas, dentre outros,
todos eles pedem que se lembrem deles, que façam orações, que dirija-se o pensamento salutar na sua direção, porque isso os auxilia. Mas a verdadeira renovação só vem através da vontade do Espírito. Ele pode receber quantas orações for, e essas orações lhes estimulam, elas não são inúteis, são extremamente úteis. Mas o Espírito só se renova quando ele por si decide: eu vou fazer diferente agora. Eu quero uma nova oportunidade. Aí sim, por isso que as nossas orações devem ser sempre pedindo que Deus faça o melhor por aquele Espírito. Que lhe dê uma outra oportunidade e que lhe dê força, porque é o que ele precisa e é o que nós podemos dar para o outro. Essa força que nós, em teoria, temos e compartilhamos com o outro, né? Por isso que a fé, ter a fé conosco é importante para podermos compartilhar. Isabel, eu sinto que está incompleta a resposta, mas tu vai me guiando aí no que for mais necessário. Tá ótimo. É porque, assim, as pessoas ainda têm muito medo, né, Jean? A gente não, tem uma dificuldade de falar de morte. É como se fosse um tabu. E quando alguém desencarna, a gente cria, ao invés da gente imaginar que o bilhete de retorno não vem ao acaso e cada pessoa vem com seu bilhetinho, seu período de ficar, né, de chegar, de ficar e de partir. Então, nós vemos que quando lemos o Céu e o Inferno, a gente vai descortinando esses véus e vai compreendendo que aqui é passagem, né? A gente está aqui em passagem. E como é bom a gente fazer prece por aqueles que se foram, porque eles sabem que a gente lembra. E aí eu lhe pergunto aqui para a gente poder deixar redondinho aqui esse nosso bate-papo. E no dia 2 de novembro, que é conhecido como o Dia de Finados, as pessoas vão até o cemitério para fazer suas orações. Você acha que aqueles que partiram, é importante que a gente vá até o cemitério para lembrar deles lá e fazer oração? Isso, tem questões sobre isso no Livro dos Espíritos, né? A gente pode buscar depois, viu, pessoas? Vale muito a pena, questões muito esclarecedoras, mas se nós formos, por exemplo, a um cemitério para reverenciar os nossos bem-amados que lá foram enterrados, existe uma possibilidade real deles estarem conosco lá. De verdade, o espírito deles. Mas sabe por que eles podem estar lá? Porque nós estaremos lá e a nossa intenção direcionadas a eles estará conosco, né? A gente vai estar vibrando, emitindo um chamado para eles lá, então é para lá que eles vão porque nós estamos. Isso quer dizer que se você estiver na sua casa emitindo a mesma vibração, chamado, fazendo a oração, dizendo, né, o quanto os ama, mas compreendendo com resignação a vontade divina, eles também podem ir para a sua casa. Não se assuste. Não é no sentido de alma penada, né, de vulto, não. Mas no sentido de que aqueles que nos amam, gente, que já desencarnaram, quando há uma oportunidade, eles nos visitam. Na obra Céu e Inferno também tem muito isso, gente. Os espíritos felizes falando assim, olha, agora que eu desencarnei, eu estou incessantemente com aqueles que eu amo. Não porque está perturbando, mas porque está ajudando no que pode. Incessantemente. Não precisa estar presente, mas está conectado por vibração. E isso é maravilhoso. Então, aqueles que se amam não são nunca separados pelas leis divinas ou pelo o estado em que se encontra, né? Seja no mundo físico ou no mundo espiritual, não. Estamos sempre ligados. Agora, tudo é uma questão de merecimento, né? E de esforço para que a gente possa fortalecer esse laço cada vez mais. Oi, Fran. É interessante a gente ver que o céu, o nosso céu e o nosso inferno está dentro da gente, né? Eu estou fazendo analogia, porque tem horas que a gente está bem, então esse é o momento de céu, né? De que tudo está andando, que tudo... Quando desanda o caldo, olha, desanda de vez. É complicado, né? Quando a gente está no fundo do poço, para a gente sair e para a gente levantar. Mas aí eu te pergunto, Jean, a gente lendo as obras, né? No caso, as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, que é um compêndio de obras que vem nos esclarecer, nos ajudar a gente perceber que o mundo é real.
quando a gente lê a Bíblia, e a gente vê também que dentro da Bíblia tem passagens onde Jesus, ele nos concita a encontrar o nosso céu interior e deixar de lado, muitas vezes, o mundo lá fora, para que a gente possa compreender que estamos aqui não a passeio, que não é por acaso que estamos aqui, é uma oportuna chance que estamos tendo de nos melhorar, nos reformar, nos refazermos como pessoas, né? E a gente encontra também inimigos da nossa família, pessoas queridas e pessoas que a gente não tem uma afinidade tão grande, né? E a gente observa que tudo isso faz parte de um planejamento muito maior, muito extenso. Quando a gente vê lá o Apocalipse, por exemplo, de João, e que ele vai trazer uma ideia porque a gente sabe que falar do Apocalipse não é de fim de mundo, mas são revelações que são feitas para a nossa compreensão e dimensionar o que é bom e o que é ruim, né, o que vem, que convém e o que não convém, de acordo com Paulo, né? E a gente observa que o João, ele traz uma visão ainda limitada sobre o momento que estamos passando, o momento de crescimento que a gente precisa ter. Aí eu te pergunto, quer dizer que o Espiritismo faz essa ligação com a Bíblia? O Espiritismo, a gente lê a Bíblia, a gente se aprofunda para que a gente tenha conhecimento? Eu achei esse assunto muito massa, Fran. Inclusive, quando eu era, assim, de criança para adolescência, que eu pegava a Bíblia para ler, o que eu mais buscava era o Apocalipse, né? Eu, porém, não sou um estudioso da Bíblia a ponto de explicar cada caso. O que eu aprendi com Haroldo Dutra. Ele, inclusive, tem uma obra em que ele busca explicar o Apocalipse na perspectiva espírita. Eu aconselho todos a buscarem. Mas o que eu aprendi com Haroldo Dutra, e depois eu fui perceber que Kardec já dizia isso muito antes, é que para que a gente entenda a Bíblia, as passagens que há lá, seja na primeira revelação, primeiro testamento, seja no Evangelho, nós não podemos levar aquelas coisas, na sua maioria, ao pé da letra. Porque foram coisas escritas em outros tempos, por outras pessoas com determinado conhecimento, que poderiam ser até pessoas, de algum modo, santificadas, que de fato buscavam ser pessoas boas e seguir as leis divinas. Mas o seu conhecimento geral, pela sua época, pela sua cultura, pelo lugar em que nasceram, era um conhecimento limitado. Deus, então, quando fazia as revelações, precisava fazer revelações através de símbolos. Símbolos em que, com certeza, ele esperava que a sociedade posterior viria a decifrar, viria a entender. Na sala de aula, hoje em dia, quando eu dou uma aula, por exemplo, sobre fábula, eu não posso dizer para uma daquelas crianças que raposa fala, que leão fala, que leão conversa com rato, tem um leão e um ratinho. Aí eu vou ler a fábula e vou dizer, olha, gente, tem leão que fala, tá vendo aqui na história, tá dizendo isso. E ratinho, tem ratinho que fala também. Já pensou que você quer dizer que eu era maluco, né? Não, eu preciso explicar que são símbolos que estão representando algo, há um ensinamento, uma lição ali. Do mesmo modo é o Apocalipse. Eu, Jean, não tenho conhecimento para decifrar tudo ainda. Se Deus quiser, um dia eu terei, né? Mas nós precisamos ver a besta, os diademas, as estrelas que caem com a cauda do dragão balançando, como símbolos. Como é que nós podemos interpretar esses símbolos? Vamos estudar um pouco mais para entender o sentido real dessas palavras e não ler ao pé da letra uma coisa escrita há quase 2000 anos, porque talvez não dê muito certo o resultado. Cause mais medo do que esclarecimento, né? Nos prenda mais do que nos faça evoluir e crescer. É isso? É isso mesmo. É contigo, Paloma. É comigo, Françoise? Então acabou mesmo, não falar mais nada, né? Não. Foi mal. Não. Jean, muito obrigada pela presença, por disponibilizar o tempo de hoje para falar sobre o céu e o inferno. Para quem não entendeu, a referência dos 30 dias no inferno tem uma cena do Pé na Cova, uma série da Globoplay, que uma mulher disse que ela passou 32 vezes no inferno e perguntaram se ela estava de férias lá. Então, recomendo vocês esse excelente meme. E lembrando, a partir da próxima quinta-feira, teremos um programa especial na próxima quinta, dia 28,
bem especial mesmo. Teremos um convidado muito especial, tão especial quanto os que tem aqui das pratas da casa. E iniciaremos às 19 horas, como de costume, e será sem parar. 2 horas de programa, isso mesmo, até às 9. Então, pegue refil de cuscuz, pegue uma fralda, que vamos, que o babado vai ser danado de bom. E a partir do dia 7 de dezembro, nós teremos um novo horário, isso mesmo, às 20 horas, teremos o nosso cuscuz com o espiritismo. Melhor ainda que é no horário do jantar, você vai estar tranquilo e também terá tempo de chegar do trabalho, da faculdade, para ficar sintonizado aqui conosco ao vivo. Não esqueçam que o nosso canal do YouTube continua com os episódios atualizados e vamos fazer a nossa prece final com a nossa Pepita da Terra dos Monólitos, Isabel. Depois de todas essas propagandas, né? Propagandas gratuitas, Paloma. Vamos nos deixar envolver por essa mensagem que o Mestre nos trouxe através do Jean, compreendendo que o Espírito é imortal e que todos nós seguimos e seguiremos confiantes. E a Jesus possamos agradecer por esse momento. Possamos dizer a Ele: Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom nos fortalecermos em nossa jornada. Às vezes, como nossa irmã falou, em altos e baixos, nos esquecemos de tua presença, amiga. Mas que nós possamos nos lembrar dia após dia que tu caminhas conosco, fortalecendo-nos, amando-nos, incentivando-nos através dos nossos benfeitores. Cuida, Jesus, de todos nós, de nossos lares, de nossos queridos, e que no programa de hoje possamos encerrar sentindo as melhores vibrações que caíram do alto e permanecer contigo juntinho no decorrer desses dias. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, cuidem-se redobrado. A prece é super essencial, a gratidão também. E lembrar que todas as quintas-feiras teremos esse nosso encontro maravilhoso e que sigamos sempre juntos e misturados, fazendo esse cuscuz acontecer. É isso, tchauzinho, tchauzinho, até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo.